Chamamos a senhora Bárbara Rubim, da Bright Strategies, para a sua apresentação no painel Aspectos Jurídicos do Segmento de GD no Brasil, REN 482. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de palestrar nesse painel, ao lado aqui dos meus colegas painelistas também, e falar de um assunto tão importante aí, tão atual quanto a questões jurídicas nos modelos de negócio para geração distribuída. Parabenizo também a realização desse fórum online e acho aí que, de fato, é uma oportunidade de aprendizado para muitas pessoas, inclusive quem não teria condição de participar de maneira presencial, como estava anteriormente previsto. Bem, gente, eu não vou me alongar muito aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Então, basicamente, eu decidi, pensando um pouco sobre o que a gente poderia conversar nessa sessão, eu decidi que a gente poderia ser uma oportunidade para a gente falar sobre novos horizontes de negócios para a geração distribuída. Então, vou começar aqui me apresentando. O meu nome é Bárbara Rubim, eu sou CEO de uma empresa de consultoria que chama Bright Strategies, eu sou advogada, especialista em regulação do setor elétrico, trabalho na área aí, agora já tem mais de 8 anos, sou vice-presidente do Conselho da AB Solar para Geração Distribuída e também diretora de energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Gente, para a gente entrar no tema da nossa palestra, eu queria começar primeiro propondo que a gente dê aí um passo para trás. Em que sentido? Queria primeiro que a gente começasse a refletir sobre o que é a geração distribuída. A gente tomou, por hábito do nosso setor, associar muito a geração distribuída, de fato, a 482, que criou aí o sistema de compensação de energia elétrica. Mas se a gente for olhar, de fato, para onde surgiu, a geração distribuída é qualquer geração de energia elétrica perto dos centros de consumo, ou seja, de onde tem carga, com conexão da usina diretamente na rede da distribuição. Ou seja, essa usina se conecta no ponto de distribuição e pula, entre aspas, a rede aí, o percurso da transmissão. Então, em geral, é uma geração de energia que ela é mais otimizada, A gente tem menos perdas nesse processo todo, por isso que ela costuma ser muito associada a questões de eficiência energética. Então, se a gente pegar o conceito de geração distribuída em si, a gente pode ter geração distribuída nos dois ambientes de contratação que a gente tem hoje dentro do setor elétrico. O primeiro ambiente de contratação que a gente tem, que é o mais comum, que é aquele que a gente está mais familiarizado, é o que a gente chama de ACR, o ambiente de contratação regulada. E ele recebe esse nome, gente, porque aqui toda a energia que é consumida pelos consumidores, que são chamados de cativos, eu acho esse um nome bem triste, mas é o nome que se convencionou chamar, ela é comprada pelo governo, Aliás, ela é organizada pelo governo por meio dos leilões de energia e adquirida pelas distribuidoras. E essa energia, então, repassada a nós, consumidores. Nós não temos opção de comprar essa energia de outro lugar. E aí, por outro lado, a gente tem aí também o ACL, que é um ambiente de contratação livre. E aí, neste ambiente, os consumidores eles têm liberdade para adquirir essa energia de agentes que são chamados de comercializadoras ou dos próprios geradores também de energia, Não existe uma restrição, é exatamente a característica aí do ACL. No ACL, os consumidores eles podem ser livres ou especiais, Basicamente, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque não é o foco da nossa conversa. Mas os consumidores livres são os consumidores que podem comprar energia de qualquer fonte. E para ser livre, ele tem que ter uma demanda contratada superior, igual ou superior a 2 megas mês. Já o consumidor especial, ele tem uma demanda, igual ou maior a 0,5 mega por mês, mas ele só pode comprar energia de fontes renováveis. Daí o nome dele ser considerado especial. E aí, gente, é importante dizer que a geração distribuída, ela pode estar presente nesses dois ambientes, Só que a gente convencionou, associar a geração distribuída ao ACR por causa da vinda da 482 em 2012. A 482 ela criou o sistema de compensação de energia elétrica que permitiu aí a todo consumidor gerar sua própria energia e receber créditos na sua conta de luz. E aí, a gente tem alguns modelos de negócio, então, que são associados à geração distribuída,
né, por meio da 482, que é um mercado que surgiu em 2012, tem crescendo exponencialmente, né, ao longo dos anos, continua crescendo em 2020, apesar de todos os desafios que esse ano tem trazido para a gente, não só a questão da pandemia, mas também a questão da revisão da 482. E a gente pode pensar, então, em 4 modelos de negócio principais quando a gente pensa na geração distribuída dentro, né, do ambiente de contratação regulado, dentro da 482. Primeiro aí é um modelo muito comum, né, assim, a gente tem algumas pesquisas no setor que mostram que cerca, né, de 99%, acho que pode ser até mais, das empresas que atuam hoje no setor trabalham com este modelo, que é basicamente um modelo, gente, de compra e venda. Né? Então, a gente chama de turnkey ou chave na mão, porque o cliente adquire um sistema fotovoltaico ou um sistema, né, de outra fonte aí de geração distribuída, que tem que ser uma fonte renovável, e ele recebe esse sistema instalado e funcionando, né, na sua residência, no seu comércio, ou onde ele determinar aí que tem que ser feita essa instalação. A compra coletiva, que é uma variação desse modelo, né, que a usina é comprada de forma conjunta por vários consumidores, a locação e o leasing, né? No leasing, gente, o bem, ele é o consumidor, ele, né, de certa forma, aluga esse bem, e aí, ao final dos anos em que aquele contrato é feito, ele tem a opção de pagar um valor residual pelo bem e adquirir o bem como se seu fosse. O leasing é muito comum, era muito comum no Brasil para a questão de carro. E aí o setor também tem emprestado, né, o leasing aí para o fotovoltaico, só que ele tem algumas características específicas que é importante ficar atento para quem tiver interesse. Em geral, né, o leasing é feito junto à carga. Né? Então, a usina é instalada junto ao cliente exatamente porque existe essa intenção de que no final do período o cliente fique com a usina para si. E a locação, gente, eu costumo dizer aí que é a nova menina dos olhos do setor de geração distribuída dentro da 482, né? É um modelo que muita gente tem interesse, é um modelo, né, que tem ficado conhecido aí como a tal da fazenda solar, né, em que basicamente você constrói uma usina e você aluga, né, partes dessa usina. Lembrando que a venda de energia é vedada pela 482, porque o consumidor para o qual a 482 se destina, gente, é um consumidor cativo, né? Ou seja, é um consumidor que não pode escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Daí a vedação também. Então, a gente tem aqui uma locação de equipamentos, né? E aí, essa usina, ela é integralmente locada para um consumidor ou ela tem parcelas delas locadas para vários consumidores, né, por meio ou de um autoconsumo remoto, de uma geração junto à carga ou de uma geração compartilhada. A gente tem as 4 modalidades aí de compensação de créditos que elas têm que atender o ponto de vista regulatório. E aqui a gente está falando de modelos de negócio que atendem a sua relação com o seu cliente. De forma muito simplificada, gente, porque aqui a gente não tem tanto tempo para a gente estressar o tema, né, desses modelos de negócio, a gente tem a locação aí sendo estruturada, né, da seguinte forma. Gente, isso daqui é um modelo muito simplificado, tá? Quando a gente vai efetivamente lá na consultoria estruturar esses modelos para vocês, a gente faz um trabalho muito mais detalhado, mas é só para dar uma ideia para quem está querendo ou quer entender um pouco mais disso para entrar no negócio. Bem, basicamente, gente, a gente vai ter um investidor, né? O investidor, ele pode ser a empresa já do setor fotovoltaico, pode ser só um externo, e ele vai aí investir para a construção da usina, né? Ele vai aportar os recursos necessários para construir essa usina. Essa usina vai ter que ser construída numa área, né? Essa área pode já pertencer ao investidor ou ela pode ser aí de um terceiro. Se ela for de um terceiro, a gente vai ter que entender aqui como é que a gente vai negociar essa área, se vai ser por meio de um arrendamento, de uma locação, qualquer coisa nesse sentido. Né, se essa usina for uma usina, né, de mini geração, é uma usina que vai ter que contratar a demanda, né, que é a TUS de D. Lembrando, né, gente, na geração distribuída da 482, as usinas pagam demanda como se fossem consumidores, que é a chamada TUS de D ou TUS de C de carga. E o cliente vai firmar aqui com o investidor, né, ou enfim, com a empresa que reúne esse investidor, um contrato de locação de equipamentos. Esse contrato, né, ele vai trazer um aluguel que vai ser majoritariamente fixo, que pode ter uma parcela variável aí, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de redigir, de determinar essa parcela,
para que isso não acabe aumentando o risco que você tem nesse negócio de configuração de uma venda de energia. E aí a gente vai precisar ter algum instrumento para transferir a área em que a usina está instalada para o cliente também, né? Para quê, gente? Para justificar que este cliente seja o titular da unidade consumidora em que essa usina está instalada perante a distribuidora de energia. Apesar de eu estar chamando aqui de cliente, gente, este cliente pode ser um consumidor único, pode ser um conjunto de consumidores, pode ser um condomínio. É o que eu disse, a gente tem que entender o perfil desse cliente para enquadrar este cliente na melhor modalidade de compensação que a gente tem disponível. Então, de maneira bastante simplificada, o modelo de locação é estruturado assim. Claro, a gente pode ter muitos outros contratos para regular muitas outras relações aí dentro. Mas, para passar uma ideia para vocês, é isso. E quando a gente fala de modelo de negócio, gente, a gente não pode deixar de pensar, né, se esse modelo de negócio vale a pena para a empresa, para o investidor. E uma métrica que a gente usa para determinar isso, primeiro, gente, entender a viabilidade do seu modelo de negócio exige que seja feita uma análise econômica aprofundada do projeto. É muito importante que vocês levem isso a sério, assim como uma análise jurídica também. O LCOI é um dos diversos indicadores que a gente usa aí para entender a viabilidade econômica, entender, por exemplo, onde é interessante dentro do país você desenvolver aquele negócio. E aí, o LCOI basicamente é um índice que resulta da soma de todos os custos incorridos ao longo da vida útil do sistema. Então, aqui a gente está falando, né, de CAPEX mais OPEX, que são os seus custos, né, que você vai ter de forma recorrente, dividido pela soma de toda a energia produzida. Lembrando aí que se for um sistema fotovoltaico, ele vai perder eficiência ao longo dos anos e é importante que essa soma da energia produzida considere também essa perda de eficiência. Quanto menor o valor obtido, gente, melhor. Por quê? Significa que investir naquela forma, seja numa locação, seja na aquisição de uma usina, vai permitir que a energia produzida custe menos em relação à energia comprada da distribuidora. E aí, isso te ajuda a entender em quais áreas do país o negócio tem mais ou menos viabilidade. Se vocês ficarem com dúvidas sobre isso também, a gente pode falar um pouco mais sobre isso no debate ao vivo que a gente vai ter após essa palestra. Mas, gente, falando em modelos de negócio, a gente também tem que lembrar que a 482 está passando por um processo de revisão. E esse processo de revisão, eu não vou falar sobre isso aqui, nos meus canais, nas minhas redes sociais tem muito conteúdo sobre isso, mas é importante saber que esse processo de revisão ele está parado por hora por causa da pandemia. Mas apesar disso, a gente tem que ter uma única certeza, gente. As mudanças virão. E aí eu não estou só falando das mudanças que vão vir por meio da 482. Eu estou falando de várias outras mudanças regulatórias que a gente vai ter também, frutos de discussões que são antigas, discussões estruturantes do nosso setor. Por exemplo, a vinda de uma tarifa binômia para todos os consumidores. Imagina um consumidor de baixa tensão sendo faturado de uma forma muito semelhante a um consumidor de alta tensão. É isso que a discussão da tarifa binômia traz. A abertura do mercado, gente. Todos os consumidores podendo ser livres. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E novas formas de precificação também. E aqui a gente tem, né, sinal locacional, ou seja, a usina pode ganhar mais ou menos dependendo de onde ela está instalada. Características do empreendimento, né, atributos ambientais ou sociais, isso tudo pode ser considerado. Novas formas de inovar na forma de valorar R$1 por megawatt-hora gerado no setor elétrico como um todo, que vão ajudar aí a mudar a dinâmica de negócios. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Se a gente está falando de modelo de negócio para geração distribuída, já chegou a hora, para não dizer que passou a hora da gente começar a olhar para a geração distribuída de uma forma mais ampla. E por isso que eu quis começar essa palestra dando passo para trás e relembrando que a geração distribuída vai muito além da 482. Porque o mercado tem caminhado para que a gente tenha um leque de possibilidades cada vez maior à nossa frente. Dentre eles, gente, a abertura de mercado é a maior tendência que a gente vai ter para os próximos anos. E é muito importante que as empresas que queiram se manter relevantes no nosso setor comecem já a pensar como que elas vão entrar nesse novo mercado que é o Mercado Livre. E para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem um PL, né, um PLS que está tramitando no Senado, né? Ele estava com uma tramitação super acelerada antes da pandemia e basicamente o que ele trazia era que isso aqui, gente, depende da data em que ele foi efetivamente aprovado, tá? Mas se ele for aprovado hoje,
Em junho de 2023, todo consumidor já vai poder ser livre, ou seja, todo consumidor já vai ter a liberdade de escolher de quem ele compra sua energia elétrica, de comercializar a energia elétrica também, ressalvados, obviamente, os requisitos que vão vir para regulamentar isso. E aí, se a gente começa a olhar para o Mercado Livre como um modelo de negócio também para permitir a expansão das nossas empresas e a manutenção da relevância das nossas empresas, a gente tem que começar a olhar também para a geração distribuída dentro do Mercado Livre, gente. E aí, se a gente pensa numa GD dentro do Mercado Livre, a gente pode começar a olhar, por exemplo, para a autoprodução. E a autoprodução nem vai exigir que a gente tenha mudanças regulatórias para além do arcabouço que a gente já tem hoje. Hoje, um consumidor, né, que tem a demanda aí acima de 0,5 mega, né, ele já pode ser livre, né, comprando energia de fontes especiais. Então, o consumidor que está no Mercado Livre, ele já é autorizado a produzir a sua própria energia, é o que a gente chama de autoprodutor. E se ele produz a sua própria energia, ele tem vários benefícios, gente. Ele não paga ICMS nessa eletricidade que ele produz e consome, ele não paga uma série de encargos na energia que outros consumidores pagam, e se ele gerar a própria energia a partir de fontes renováveis, ele ainda tem um desconto sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de uso do sistema de transmissão, a chamada SUSD e TUST. Ou seja, esse é um negócio que tem atraído já os olhos de muitos investidores por aí, e eu não tenho a menor dúvida que é a próxima fronteira para as empresas de geração distribuída que hoje são muito focadas no sistema de compensação. E aí, né, eu queria então que a minha fala, apesar de curta, fosse um convite para a gente começar a olhar esses novos negócios. Pensar sim no modelo de locação, mas pensar nele não só dentro da 482, mas de forma mais ampla. E, obviamente, né, para ajudar vocês nisso tudo, a gente está à disposição aí, nós somos uma empresa de consultoria, eu não apresentei a gente no começo, mas fica a apresentação agora, e o nosso foco é fazer a estruturação de modelos de negócio para energias renováveis, tanto no mercado cativo quanto no mercado livre também. Eu vou deixar meus contatos, eu fico à disposição de vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Agradecemos à senhora Bárbara Rubim, da Bright Strategies, pela sua apresentação